Agora, se o cavalo popular com a égua, vai produzir o potro, e o potro vai crescer, e vai gerar outro potro, e assim sucessivamente. Quando eu sou discípulo, eu sou um gerador de discípulo. Quando eu sou outra coisa, o que eu gero é híbrido, é sem vida, é sem valor. O discipulado também é importante na caminhada, porque o discipulado gera aprofundamento na palavra. Irmãos, que coisa terrível! Em nenhuma outra época nós tivemos acesso tão facilitado às Escrituras como hoje nós temos. Mas em nenhuma outra época as pessoas são tão incapacitadas na Bíblia como nós temos hoje. E aí, o discipulado é importante para gerar aprofundamento na palavra, porque trata o analfabetismo bíblico. As pessoas têm acesso à Bíblia no smartphone, as pessoas têm acesso à Bíblia na internet, as pessoas têm acesso à Bíblia impressa em várias versões, com vários estudos. No entanto, nesse tempo as pessoas não conhecem tão bem as Escrituras. Poxa, às vezes é impressionante, nós pastores pedimos às pessoas para abrirem a Bíblia, as pessoas passam tempos e tempos para poder localizar aonde se encontra o texto. Isso é sinal de analfabetismo bíblico, irmãos. Eu não posso esquecer que a Bíblia diz que nós erramos não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Duas polaridades que são importantes, presta atenção: Escritura e o poder. Tem gente que só vive no poder, mas não conhece absolutamente nada da Bíblia. Não passa pelo crivo das Escrituras as suas próprias experiências. É por isso que comete heresias absurdas. O problema é que tem um outro extremo, tem gente que só vive na Escritura e não experimenta o poder. Jesus, para nos ensinar, o propósito dele para nós, nos diz o seguinte: vocês erram não conhecendo a Escritura nem o poder. Irmãos, sempre, em tudo na nossa vida, o que faz a diferença é o equilíbrio. Todo extremo é perigoso. O experiencialismo em extremo é perigoso. Mas a letra marca, diz a Escritura, ela também é perigosa. O segredo é o equilíbrio. O discipulado nos cura desse problema, porque o discipulado nos leva a aprofundar, a mergulhar em águas profundas da palavra. Quando você vem ao culto, irmãos, nós pastores não temos condições de aprofundarmos com você as coisas. A gente vai trazer uma mensagem que te inspire, que alinhe o seu coração com o coração de Deus, mas a gente não consegue aprofundar. Quando eu sou discipulado, eu tenho possibilidade de aprofundar. Quando eu sento para estudar a Bíblia, quando eu priorizo o ensino da palavra, o ensino bíblico na minha vida, eu estou aprofundando, eu vou descobrir preciosidades. Eu preciso aprofundar na água. Eu estava dizendo ontem ao meu grupo, na minha igreja, que a gente precisa mergulhar em águas profundas, irmãos. Chega de superficialidade, chega disso. Isso é característica da geração fast food, mas Deus não nos chamou para sermos superficiais. Deus nos chamou para desfrutarmos com profundidade dele. Jeremias 9:24 diz: aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer, em saber que eu sou Deus. Sabe o que Jeremias está dizendo? A glória do homem é conhecer. E a palavra conhecer na Bíblia tem um significado muito profundo. A palavra conhecer, ela se refere à intimidade, ao relacionamento íntimo, ao relacionamento de proximidade, a um relacionamento experimental na sua vida.
Como é que eu provo, como que eu experimento, como eu aprofundo se eu sou analfabeto? Qual é o contato que você tem com a palavra diariamente? Você tem? Eu não vou nem perguntar isso, irmãos. Você lê a Bíblia todos os dias? Não me responde. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Pastor Francis Chan, um dos homens de Deus mais incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer e ouvir, ele disse que as redes sociais vieram para provar no dia do juízo que nós estávamos mentindo quando dizíamos que não temos tempo. Você guardou aí? As pessoas dizem que não tem tempo para ler a Bíblia, mas passam 1 hora, 2 horas na rede social. Por isso que é um analfabeto. Passam 1 hora, 2 horas vendo novela. Você devia fazer um voto na sua vida e nunca mais assistir Rede Globo. Qual é o benefício que essa porcaria traz para a sua vida? Um programa que resolveu decidir que tudo aquilo que ela vai produzir para desconstruir você e a sua fé? Irmãos, esse ano eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não paro na frente da televisão para ver nada. Pastor, mas como é que você descobre as notícias? Eu ouço rádio, ouço a CBN, a Band News, e fico atualizado das notícias. Você vai perder o seu tempo com aquilo que não tem valor nenhum. Você podia fazer um propósito, podia incentivar você, faça um propósito. O tempo que você gasta com aquilo que você sabe que não faz diferença nenhuma para a sua vida, invista isso na profundidade do conhecer a Deus. O discipulado é um caminho. As pessoas não têm tempo. Essa é a conversa da geração fast food. A questão de tempo é uma questão de prioridade. Nós ensinamos isso no Haggai, não é, pastor Davi? Quando alguém fala para mim que não tem tempo, sabe o que eu entendo? Sabe a leitura que eu aprendi a fazer? Aquilo não é prioridade para ela. Porque a sua prioridade determina o seu tempo, determina a sua agenda. O que é importante para você, você investe o seu tempo, investe o seu recurso, investe as suas energias. Se o discipulado é importante para você, se você entende que você precisa aprofundar e deixar de ser um analfabeto bíblico, isso está dizendo a respeito de você. Mas eu quero te parabenizar hoje, porque o fato de você estar aqui, isso diz muito a seu respeito. Parabéns, eu falo isso do fundo do coração, meu irmão. Você significa que você quer aprender, que você quer crescer, que você está disposto a evoluir na sua vida. Então estar aqui diz muito a seu respeito. E eu estou vendo que você é um aprendiz, que você é um discípulo, que você quer crescer, que você quer melhorar, que você quer se tornar semelhante a Jesus. Parabéns, se podia dar uma salva de palmas para você nesse momento. Você não podia escolher outro lugar melhor para estar do que aqui, do que esse tempo nessa conferência. O discipulado gera aprofundamento na palavra e ela trata o analfabetismo bíblico. O discipulado gera aprofundamento na palavra. Ela livra da superficialidade na sua fé. Meu tempo já acabou, não, pastor? É 10h40, né? Eita, esse negócio me empolga, gente. Esse assunto é muito, muito precioso para a minha vida. Eu tenho como filosofia de ministério discipular pessoas. Eu gasto tempo com as pessoas discipulando, porque eu tive o privilégio de ser discipulado. Eu sei o que isso faz diferença na vida das pessoas. Então o discipulado é importante na geração fast food, porque ele livra da superficialidade na fé. Se você tem um aprofundamento na palavra, se você deixa de ser um analfabeto, consequentemente você deixa de ser superficial. Você aprofunda o seu relacionamento. Você vai para um nível diferente. Eu gosto muito do texto de Ezequiel, que nos conta a história do rio que sai do trono de Deus
e da metáfora do homem que vai entrando na água, eu quero dizer para você que você precisa entrar. Para de andar na água só com o joelho, para de andar na água só no tornozelo, pare de andar na água no quadril, pare de andar com a água no peito e mergulhe. Vai mais fundo. O rio sai do trono de Deus, e quando o rio sai do trono de Deus e você mergulha, tudo que é de Deus envolve você, e isso leva você para fora numa vida superficial. Chega de andar com as águas lá embaixo, mergulhe em águas profundas. O discipulado nos proporciona isso, mergulhar em águas profundas. Como eu disse, a Escritura diz: aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, em saber que eu sou Deus. Jesus, lá no capítulo 17 de João, versículo 3, diz: a vida eterna é essa, é que me conheçam. Isso é discipulado. Discipulado é a resposta para a geração fast food, porque ele leva a gente à prática do Evangelho. Quando você discipula, o discipulado leva você a uma vida prática. Aquilo que você conhece, você traz para a sua vida, e você passa a viver e a desenvolver isso onde você está inserido. Por isso ele é a resposta. Porque se você recebe aprofundamento, as suas prioridades mudam, e aquilo que Deus quer da sua vida passa a fazer sentido, e você passa a praticar. O discipulado é a resposta para a nossa geração, irmãos, porque vai levar as pessoas a praticar o Evangelho, vai tirar as pessoas do nominalismo, vai fazer com que os 45 milhões se tornem 45 milhões de discípulos e transformem não somente o Brasil, mas todo o mundo. A Bíblia nos diz aí em João 5,39: examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eu resolvi colocar esse texto aí para você entender um pouco sobre o que é examinar. Eu começo os discipulados, quando eu estou iniciando os discipulados com as pessoas que eu caminho, eu começo nesse versículo, e eu provo para elas nesse versículo que elas precisam ser discipuladas. Porque a palavra examinar aqui tem um significado muito profundo, irmãos. O que significa examinar? Abrir. Examinar significa detalhar. Examinar significa descortinar, aprofundar, conhecer com riqueza de detalhes. Jesus nos diz isso. Conheça as Escrituras com riqueza de detalhe. Aprofunde. Abra, descortine. Porque nela está a vida eterna. E é ela que testifica de mim. O discipulado gera aprofundamento na palavra. O discipulado é importante na geração fast food, porque ele é a resposta que nós precisamos dar, e ele é importante porque o discipulado é eficiente para transformar a geração. O discipulado é a maneira que nós temos para transformar essa geração, irmãos. A geração fast food. Por que ela é capaz de transformar a geração? Porque o discipulado, ele nos leva a construir o caráter de Cristo em nós. E tudo aquilo que você constrói, o caráter de Cristo, gera transformação, gera mudança. As mudanças que nós precisamos no nosso país, na esfera política, as mudanças que nós precisamos no nosso país, na mídia, nas 7 montanhas, ou alguns dizem 8 montanhas de influências, na família, na mídia, na política, na economia.
só pode vir e só pode acontecer por meio do discipulado, porque vai gerar a impressão do caráter de Cristo nas pessoas. Quando eu fiz o treinamento para discipulado, eu fiquei uma semana com esse pastor e a equipe dele. Myung Kim, pastor da igreja Sarang na Coreia, uma igreja hoje que tem cerca de 120 mil membros, uma das igrejas mais relevantes da Coreia. O foco deles é o discipulado, e discipulado para o coreano é uma caminhada radical. E ele nos ensinou a importância do discipulado nessa frase. Pode ler comigo? Vamos lá, todos juntos? O propósito de Deus para nós é que sejamos pequenos cristos na terra. Você só se torna um pequeno Cristo se você for discipulado, se você for ensinável, se você receber de Cristo na sua vida. E o que Jesus Cristo fez com os discípulos durante 3 anos e meio? Discipulou, imprimiu o caráter dele naqueles homens. Irmãos, a gente precisa aprender a estratégia. Nós já temos a estratégia revelada. O negócio é que nós desfocamos da estratégia. Qual é a estratégia para crescimento da igreja? Qual é a estratégia? Qual é a estratégia? A Escritura nos mostra qual é a estratégia, irmãos. Eu quero ouvir vocês falando. O discipulado. Porque Jesus andou com 12 pessoas. E essas 12 pessoas, com exceção de 11 pessoas, depois sendo substituída lá por Matias, mudaram o mundo. Nós somos frutos daquilo que Jesus ensinou a esses primeiros discípulos. A solução para a igreja brasileira, a solução para a igreja do mundo está no discipulado, porque quando eu discipulo, eu imprimo nas pessoas o caráter de Cristo, e quando eu imprimo o caráter de Cristo, isso transforma as pessoas, isso muda as pessoas, isso muda a geração, isso muda a sociedade, isso muda o mundo. Se cada um de vocês decidirem ser discípulo de Jesus, nós vamos mudar Brasília, irmãos. Jesus mudou o mundo com 11, porque eles foram discipulados, porque eles se tornaram pequenos cristos na terra. Deus chamou a mim e a você para sermos pequenos cristos aqui na terra. Para encerrarmos, o discipulado é a resposta para essa sociedade, porque ela fortalece o corpo de Cristo, a igreja. É a resposta para essa geração fast food, porque o discipulado gera fortalecimento da igreja. Como diz o pastor Carlito, pastor da igreja da cidade de São José dos Campos, uma igreja de 17 mil pessoas. Eu estava lá nessa semana agora. Ele diz assim: eu perdi muito tempo da minha vida preparando mamadeira para crianças crentes imaturos. Eu falei: essa eu estou carregando na minha vida. Eu não mais preparo mamadeira. Acabou. Tem pessoas que estão na igreja há 50 anos e agem como uma criança. Qual o problema? O problema é que ele não é o discípulo de Jesus. Ele reclama do pastor, ele reclama do ar-condicionado, ele reclama da altura do som, ele reclama das programações, ele reclama de Jesus. Isso é imaturidade. Quem disse que o culto é para você, meu irmão? Se liberta, pelo amor de Deus. O culto é a Deus. Eu venho da igreja, não é para eu ser abençoado só nessa perspectiva de receber. Eu venho prestar um culto a Deus.
Você está me entendendo a diferença? Todas as vezes, com muita frequência, eu começo os cultos dizendo: você veio hoje para um culto onde existe uma única pessoa sentada no banco, Jesus Cristo. Você está em cima do palco, você é que está prestando culto, você não é um assistente de culto, não. Você é um adorador, e adorador se adequa à adoração ao Senhor e está com o coração disposto a receber de Deus. Agora, a imaturidade é a falha do discipulado, irmão. Quando eu discipulo, eu fortaleço o grupo de Cristo, o corpo de Cristo, porque eu deixo de ter criança na igreja. Não estou dizendo criança no sentido de pessoas pequenas. Eu estou dizendo pior é ter criança grande. Eu tenho que ficar dando uma madeira para ela todo dia. Ah, pastor, você não foi na minha casa. Engraçado. Eu sou pastor há 16 anos e não recebo visita. Eu deixei de seguir em Jesus? Eu desisti de caminhar com Deus porque um pastor foi me visitar na minha casa? Não, fala sério, irmão. Isso é coisa de gente madura. O discipulado fortalece a igreja de Cristo, porque alinha o nosso coração com o coração de Deus. Quando no discipulado eu passo pelo processo de conhecimento, vou encerrar aqui, eu sou alinhado com a vontade de Deus, irmãos. Pastor Bill Hybels, falando sobre igreja, pastor da Little Creek Church, nos Estados Unidos, uma das igrejas mais lindas do mundo, com mais de 35 mil membros. Ele diz: qual é a igreja mais importante do mundo? Ele mesmo responde a pergunta. A igreja que Deus está construindo dentro de você. A igreja de Deus, você tem que perguntar para Ele como é que deve ser a igreja. A igreja não deve ser do seu jeito, não, meu amigo. A igreja deve ser do jeito de Deus. Está me entendendo isso? Ah, se não for do meu jeito, eu não quero. Irmão, até logo. É assim que eu faço, até logo. A igreja é para você. A igreja é de Cristo. Ele que é o cabeça. Foi Ele que morreu por ela. Ela tem que servir os interesses dele. Ela tem que glorificar a Ele. Ela tem que agradar a Ele. É verdade. Não é você. Você é um servo, irmãos. O problema é que nós estamos cheios de voluntários na igreja e não temos servos. Eu ensino isso na igreja, irmão. Você não é voluntário. O voluntário faz do jeito que quer, na hora que quer, da maneira que quer, e ainda quer receber por isso. Sabe por que quer receber? Ele faz do jeito que quer, na hora que pode, na hora que ele acha que deve ser. É porque ele não recebe, mas o vontade que ele tinha é de receber. Então ele faz do jeito dele. Quando eu entendo que eu sou um servo, eu faço tudo para agradar a Deus, no melhor das minhas forças, no melhor do meu tempo, no melhor dos meus recursos. Para de ser voluntário. Seja servo. Eu sou um servo. Tudo para a minha vida é para glorificá-lo. Isso é alinhamento espiritual, meu irmão. O discipulado capacita cada cristão a cumprir o seu chamado. Você volta para aquilo que Deus quer de você. Para encerrarmos, o discipulado constrói um legado duradouro. Ele constrói um legado duradouro. E constrói um legado duradouro no discipulado geracional. Um dia, quem sabe eu venho falar sobre isso para você. Essa hoje é uma das minhas maiores preocupações da igreja. O que é o discipulado geracional? É um discipulado que está focado na impressão do caráter de Cristo em cada geração. Ezequias recebeu 15 anos de vida dado por Deus. Se eu não cresce que Deus é soberano, eu dizia que foi a pior besteira que Deus fez na vida. Como eu sei que Deus é soberano e que Deus faz as coisas, inclusive aquilo que é estranho e ruim para eu entender, vou dizer que Deus fez o que tinha que fazer. Você já prestou atenção no que Ezequias fez, irmãos? Ezequias recebe 15 anos de vida. Ele pega, abre o templo. Aquele espia vem e olha o templo. O profeta vai dizer assim: rapaz, você cometeu uma loucura, você não podia fazer isso.
Você se expôs ao inimigo. Sabe o que ele falou, irmãos? Eu não estou nem aí. Tudo está bem comigo hoje? Tudo está bem comigo? Agora presta atenção. Quem nasceu de Ezequias? Quem, irmãos? Manassés. O pior ser humano que já pisou nessa terra. Porque Ezequias estava preocupado apenas com ele. Ele não cumpriu a sua responsabilidade, seu dever do discipulado geracional. Não ensinou o seu filho. E o seu filho assume o trono e comete as piores barbáries contra Deus. Porque ele não discipulou a geração dele. Ele estava preocupado só consigo mesmo. Se eu não estou preocupado com a minha geração, com a geração que vem depois de mim, tudo aquilo que eu fiz não tem valor nenhum, porque eu vou quebrar a continuidade do caráter de Deus sendo manifestado nessa nação, nesse mundo, na minha família e onde quer que você pense. Um dia eu posso falar mais sobre isso. O discipulado é o caminho de deixar um legado duradouro, de plantar sementes para a eternidade, de ver os seus filhos comprometidos, filhos espirituais, filhos carnais comprometidos com a mesma coisa que ganhou o teu coração, com o mesmo valor, com o mesmo princípio que norteou sua vida. Discipulado constrói um legado duradouro, porque ele permite a expansão do reino de Deus. Se nós discipularmos bem, nós estamos garantindo que o Evangelho continuará se expandindo nas próximas gerações. Como diz o pastor Brian Wilson, da Hillsong, fundador da Hillsong, o mundo ainda está para ver as melhores igrejas que vão existir. Se nós focarmos no discipulado, nós vamos dar ao mundo, vamos dar às próximas gerações as melhores igrejas que eles ainda não viram, que esse mundo nunca conheceu. Por isso o discipulado é a resposta contra essa geração fast food. Para encerrar, eu queria que você lesse isso aqui comigo, meu irmão. O grande problema do cristianismo não é a ausência de conversões, e sim a ausência do discipulado. Foi essa constatação que eu cheguei ao final de preparar tudo isso para a gente conversar. Nós não estamos falhando, não é em fazermos convertidos, não é anunciarmos o Evangelho, irmãos. A igreja está no flanco, progredindo. Só que o problema é que nós estamos fazendo convertidos, nós não estamos fazendo discípulos de Jesus. E a única resposta que nós temos para essa geração acelerada, superficial, sem profundidade, sem comprometimento, é o discipulado, é o ensino da palavra de Deus, é o exame das Escrituras que nos ensinam a vida eterna que em Jesus é, que imprime o caráter dele na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, e que a partir de hoje nós possamos carregar na nossa vida o desejo incansável de gerar discípulos de Jesus. Se você ainda não gerou discípulo esse ano, você ainda tem 40 e poucos dias para poder fazer isso. Mas saia daqui hoje com uma certeza no seu coração: Deus não te chamou para você fazer convertidos, Deus chamou você para fazer discípulo. E a gente faz discípulo ensinando a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Vamos ficar de pé e vamos orar.